Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É gostoso estar na casa do Senhor. É bom nós chegarmos e louvarmos a Ele. A Bíblia diz: louvai ao Senhor enquanto nós podemos, enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto, antes que venham os maus dias, e nos quais vocês venham a dizer: não tenho nele nenhum contentamento. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Nós não podemos perdê-lo de vista. Adorar a Deus e cultuar ao Senhor é como respirar o ar. Garante a nossa sobrevivência espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar uma palavra para você, e eu quero que essa palavra encontre em você uma resposta para essa pergunta. Você é praticante ou você é um ouvinte da palavra? Qual é a diferença? É disso que nós vamos falar hoje à noite, amém? Mas antes eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos e entendimentos para entender a Tua palavra. E saber, Pai, que ela é vida. Ela, Senhor Deus, é o elo que nos liga, que nos traz para juntos um do outro. No nome glorioso de Jesus Cristo eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, na leitura desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, começando com o versículo 21 até o versículo 25. É daqui que nós vamos extrair alguns princípios de vida para nós, para que nós possamos nos deleitar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que Deus seja louvado. Eu conheci um casal muito especial. Eles marcaram minha vida. Ele se chamava Paul e ela se chamava Alma Waters. Era um casal interessante porque eles eram muito ricos. Ele era o conselheiro, ou aquele que estava acima da diretoria executiva do maior banco do mundo, Banco Wachovia. E este homem, ele tinha um coração muito humilde. E eles tinham uma prática. Embora tinham muito dinheiro, quando chegavam nos seus aniversários, épocas, por exemplo, de Natal, Páscoa, todas essas festividades que geralmente nós vamos e compramos os presentes uns para os outros, eles iam nas melhores lojas, olhavam as lojas, viam o melhor presente para o outro, perguntavam o preço.
E aí então eles voltavam para casa com o preço, não compravam aquilo. E quando chegavam ali, eles escreviam o cheque no valor daquilo que comprariam um para o outro. E entregavam aquilo como uma oferta a um orfanato ou para ajudar alguém em missões estrangeiras. Nunca compraram um presente para o outro. Sempre fizeram isso. E eu me recordo que eu tive o privilégio de conhecer esse casal e eles foram meus padrinhos de casamento. Mas eu vim para o Brasil, não tinha mais nenhum contato com eles por anos. E quando eu estava voltando de Santo Antônio de Posse para Campinas, naquela ocasião, eu estava aqui no primeiro ano de volta nesta igreja em Campinas, eu fui contemplado com uma bolsa para Singapura, pelo Hagai Institute, que naquela época eles escolhiam pessoas para poderem ir com essas bolsas, que eram de $13 mil, incluindo um mês ali naquele lugar. Porém, nós tínhamos que pagar do nosso bolso $1.000. E eu fui muito entusiasmado para o meu pai, e eu disse: pai, eu ganhei essa bolsa, realmente levava cerca de um ano para você ser aprovado. Eu fiz a aplicação e em um mês e meio eu já tinha resposta de aprovação. Fiquei muito feliz. Fui para o meu pai e disse: será que a igreja poderia me abençoar indo para esse curso? E meu pai disse: não, nós não temos condições. Mas eu disse: mas pai, eu recebi uma bolsa, só falta isso aqui. Ele disse: meu filho, nós estamos no começo de uma igreja, as coisas não estão, nós não temos esse dinheiro para investir, infelizmente não, nós não podemos ajudá-la. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio triste, mas eu aprendi uma coisa na minha vida, desde de jovem, eu aprendi a orar e a aguardar no Senhor. Então eu orei a Deus e disse: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu gostaria de ir. O Senhor sabe o que isso significa para mim. Mas eu não tenho condições. Eu não tenho sequer 10% desse valor. E então eu orei e conversei com minha esposa. E faltava um dia. No dia seguinte, era o dia final. Eu teria até meio-dia para poder eu pagar $1.000 e então receber todo essa bênção de ir para Singapura. Fui para Santo Antônio de Posse. Eu trabalhava lá durante o dia e minha esposa estava aqui. E quando foi por volta de 18 horas, ela me liga e diz o seguinte: você quer levar qual mala? Eu falei: do que é que você está falando? Ela disse: para a sua viagem. Eu disse: que viagem? Ela disse: você não vai para Singapura? Eu disse: você sabe que eu não tenho dinheiro para pagar isso aí, e eu ainda estou orando a Deus, eu não tenho resposta ainda. Ela disse: querido, eu acabei de receber aqui uma carta de Mrs. Waters, e ela disse que o esposo faleceu, e ela estava muito procurando recomeçar um contato conosco, e ela encontrou o nosso endereço, e ela enviou para você um cheque de $1.000. E eu disse: a vermelha, a mala vermelha, põe tudo na mala. E ali eu fui para o meu pai e disse: pai, eu acho que Deus quer que eu vá. Eu acabei de receber esse dinheiro. Meu pai disse: vá, meu filho, vá fazer esse curso. E eu fui para Singapura. Sabe, muitas vezes nós achamos que a vida cristã é uma vida sem sentido prático. Nós começamos a agir como todos os demais agem. O pastor Peter Lord, um grande mestre da palavra de Deus, ele dizia assim: existem muitos crentes ateus,
E um dia, a primeira vez que eu ouvi ele falar nisso, eu fiquei chocado. Disse, como um crente ateu? O crente crê em Deus. Ele disse, não, ele crê, ele professa que crê, mas na hora de agir, ele age como os demais agem, sem crer. E sabe, meus irmãos, os melhores momentos da minha vida foram os momentos em que Deus começou a revelar e falar ao meu espírito, porque cada vez que Deus falou em meu espírito, durante todo o meu tempo de ministério, foram exatamente as vezes que me marcaram para a vida. Nunca mais eu esqueci as coisas que Deus falava. Eu sei exatamente onde eu estava, eu posso fechar meus olhos e saber o momento exato que Ele disse, mesmo que algumas delas tenham 10 a 15 anos atrás, porque marca a gente. E então, a partir daquele momento, eu ia para os Estados Unidos, eu visitava essa irmã querida. Era uma senhora muito já idosa, e ela dirigia um Impala. Quem não sei, meu Deus do céu, você riu porque você conheceu o Impala, aquele, eu acho que era 57 ou 60, eu não sei, era um carro feinho, parecia uma lâmina de macarrão achatado. Ele era um carrinho, e era este carro que ela dirigia. O marido dela tinha um Cadillac, 0 quilômetro. E eu me lembro que quando eu estive na última vez na casa dela, ela disse assim, olha, se você, a Patrícia, pensa em voltar para os Estados Unidos? Eu disse, não, nós temos um ministério, nós nem pensamos nisso. Ela disse, não, porque se você fosse voltar, vem cá, eu ia te dar esse carro de presente. Quase que eu digo, eu vou. Eu disse, não, eu amaria esse carro, porque é o carro que eu gosto. Eu disse, eu amaria ter esse carro, mas eu não venho para cá, não é o tempo de Deus para isso. E então ela pegou e disse, então tá bom, e deu aquele carro para a empregada dela. Zerinho, e ficou com o Impala. Desprendida totalmente das coisas materiais. A televisão dela era preta e branca. Era a vida dela. Com muito dinheiro. Mas vivia como se fosse uma pessoa que ganhava aquilo para viver. E um dia, eu estive visitando essa mulher e ela sempre me dava presentes, livros. E ela me deu 2 livros que marcaram a minha vida. Um deles é um livro muito interessante, são fatos da Bíblia. Ele não tem qualquer escritura, ele só tem fatos que a Bíblia apresenta. Então, eu coloquei esse livro na minha pasta, e quando eu estava vindo de férias, voltando de férias, eu entrei no avião em Miami, estava vindo para São Paulo. Eu sentei naquela cadeira, eu estava cansado, e quando você senta, eu digo, bom, agora eu vou fazer uma leiturazinha aqui, e depois eu vou dormir o resto da viagem. Eu peguei aquele livro e comecei a ler. Quando eu peguei o livro, o Espírito Santo de Deus falou assim, bem claro, como eu estou falando para vocês. Ele disse, você me ama? Pergunta simples, que cada um de nós iria dizer imediatamente o quê? Vocês me amam? Foi isso que eu disse, sim, Senhor, eu te amo. Ele disse, você está vendo esse livro que você tem na mão aí? Eu disse, sim, abra ele na página tal. Eu abri. E quando eu abri, estavam lá os mandamentos de Deus. Ele disse, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. E eu comecei a ler. Meus irmãos, quando eu cheguei lá para o 10º, porque tinham 143 mandamentos no Novo Testamento. E quando eu cheguei lá pelo 10º, eu estava chorando. E eu tive que fechar meus olhos e dizer, não, Senhor, eu agora estou entendendo a tua pergunta. Ela é muito mais profunda do que eu entendi. Eu não creio que eu te amo o tanto que o Senhor me ama. Eu aprendi aquilo. Porque nós estamos lidando com uma pessoa viva. Deus em nós, Emanuel, o Espírito Santo em nós, Deus habitando em nosso espírito. Ele se comunica conosco, Ele quer um relacionamento com você, Ele está em você.
Uma certa pessoa olhou para mim e falou assim: eu não sei como é que Deus vai me ver, pastor. Eu sou um insignificante. São 7 bilhões de pessoas na terra. Como é que Deus vai me olhar e me ver? Vai se preocupar comigo? Eu disse: olha, você tem um GPS? Tenho. Quando você coloca o teu destino no GPS, você vai chegar no lugar onde você pediu? Ele disse: vai. Quantos bilhões de pessoas estão usando o GPS no mesmo tempo que você? Muitos milhões de pessoas. Eu disse: no entanto, você vai para o lugar que você pediu pelo teu GPS. Se aquele pedaço de lata flutuando lá no céu pode te levar individualmente para qualquer lugar, em qualquer país que você esteja, muito mais Deus, na pessoa do Espírito Santo, ouve você, conversa com você, dorme com você, anda com você, levanta com você. Ele te ouve a cada instante, Ele sabe os teus pensamentos. Não é só que Ele vai te confundir no meio de 7 bilhões, não. Ele te ouve até os pensamentos do seu coração, Ele sabe. Então, nós precisamos entender que a nossa vida cristã deveria ser uma vida de satisfação garantida. E é possível isso. Porém, nós temos que entender o que a palavra de Deus nos revela, para podermos usufruir disso. Eu me lembro um tempo, o meu filho, o Felipe, o menor, ele era meio teimosinho quando era pequeno, tinha 2 aninhos para 3 de idade, e eu me lembro dessa cena. Eu estava sentado, era um sábado de manhã, eu estava sentado assim na cadeira, minha esposa estava passando roupa, e ele querendo botar o dedo na tomada, e minha esposa ia lá e falava: não põe o dedo na tomada. Aí ele pegava, olhava assim, quando ela ia para lá, ele queria botar o dedinho, ela ia lá e dava uma palmadinha na mão dele, e assim ela fez 3 ou 4 vezes, a mãozinha dele já estava vermelha, mas ele era determinado, ele não queria ouvir o que ela estava dizendo, e de repente ele conseguiu botar o dedinho na tomada, e aquele negócio deu um tremilão dele, ele saiu rolando pelo chão, saiu gritando, nunca mais pôs o dedo na tomada. Nós somos assim. Deus diz para não fazer, nós fazemos. Deus diz: não faça isso, não pratiquem isso, e nós vamos e fazemos, até que nós somos levantados por um choque, e aí assim nós vamos entender que a realidade de Deus está ali. E por que não sermos praticantes da palavra de Deus? É isso que a palavra do Senhor nos diz. Eu quero colocar alguns aspectos da palavra de Deus que é muito importante para nós. O Senhor diz na sua palavra que o aumento da iniquidade esfriaria o amor das pessoas. Gente, talvez isso seja uma das maiores realidades que nós estamos enfrentando hoje. Por isso que mesmo nessas coisas nós podemos ver a realidade de Deus. Mesmo quando nós estamos vendo às vezes as pessoas desanimadas, as pessoas estão longe de estarem vivas diante do Senhor, nós podemos ver a realidade da palavra, o que Jesus Cristo disse, está acontecendo nos dias de hoje, está bem diante dos nossos olhos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, ela diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra também nos diz e nos adverte que nesse tempo que nós estamos vivendo, os homens seriam maus. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, estes que nós vivemos, sobrevirão tempos difíceis. Os tempos estão difíceis? Sim. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres. Opa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está aí. É a realidade. Você não precisa ir muito longe para ver essas coisas. Elas estão ao redor da gente. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz isso: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. É o que nós vemos. Mas também nós vemos na palavra de Deus, e é bom nós colocarmos isso antes de nós irmos aqui para o texto. Eu quero colocar isso para você. Aqui há uma visão que eu gostaria que todos nós entendêssemos. Veja, quando minha mulher me toca na minha mão, eu sinto a mão dela, eu converso com ela, nós passeamos, nós fazemos as coisas juntos. Mas quando Deus nos toca, Ele nos toca por dentro. Ele age. Ele tem a forma dele de nos amar. Veja, quando eu sinto, eu vejo, eu toco o amor da minha esposa. Porém, eu sinto, eu sou tocado pelo amor de Deus. Como eu sei isso? Como é que eu sei que o amor de Deus está sendo derramado em meu espírito? Como é que eu sei que o amor dele está presente em minha vida? Então a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 5, versículo 3, e ele diz assim: porque este é o amor de Deus. Olha, este é o amor de Deus, é assim que Ele te ama, é assim que Ele toma você, é assim que Ele faz em você. Ele diz assim, que guardemos os seus mandamentos. Então, o guardar os mandamentos de Deus significa que o amor de Deus está sendo derramado em meu espírito. Quando o amor de Deus é derramado em nossos corações e nós temos intimidade com o Espírito dele, nós guardamos os mandamentos dele, porque esta é a manifestação do amor dele. Aleluia! Então, dizendo, eu tenho dificuldade de crer. Não, você ame ao Senhor, esteja com Ele e você vai guardar os mandamentos, porque este é o resultado do amor de Deus em tua vida. Olha o que Ele diz: ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, são maravilhosos, são leves, é um fardo leve, é suave, é gostoso de carregar. Aleluia! E aí então a palavra do Senhor diz que eu também posso demonstrar o meu amor para com Ele. A minha esposa, quando eu quero demonstrar o amor para ela, eu faço um favor para ela. Ela gosta muito que eu bote meus chinelos no lugar certo. Dá uma lavadinha de prato de vez em quando. Então ela gosta disso. Ela sente o meu amor na expressão dos meus atos. Ela sente o meu amor quando eu coloco ela em primeiro lugar. Então é a forma aqui. Então, se eu quero que ela entenda o meu amor, eu vivo assim, para poder fazê-la feliz. Agora, quando eu expresso o meu amor a Deus, é diferente. O amor que a palavra de Deus diz é assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então veja, o guardar os mandamentos de Deus é a expressão do meu amor para Ele. A expressão do amor dEle para mim é me dar o poder para guardar os mandamentos. Eu guardo os mandamentos e o amo de volta. Esse é o círculo do amor divino. Guardar os mandamentos me dá força para guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor é a expressão do meu amor por Ele. Quem guarda, ama a Deus. E quem ama a Deus, está cheio da glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então este é o cenário em que nós vivemos hoje. Um cenário onde as pessoas são movidas pelas paixões carnais. E quanto mais jovem, a gente se sente dono do mundo, não é verdade?
porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou jogar uma bolinha, eu vou para o cinema, eu vou fazer isso. Uma certa ocasião eu fui assistir um filme com minha esposa, eu não me lembro agora, o título era um filme evangélico que estava passando lá no shopping, Iguatemi, e eu saí dali, era por volta de umas 11 horas da noite, e só vi os jovens da igreja chegando. O pessoal disse: vai ter culto aqui, irmãos, hoje? Não me avisaram? Vai ter um culto aqui no Iguatemi? Eu disse: não, pastor. O que vai acontecer? A estreia. Estreia do quê, rapaz? Era a estreia, parece que do Homem de Ferro, um negócio assim, um desses super Marvel aí da vida. E eu disse: vocês estão aqui, meia-noite, disputando uma vaga para entrar aqui dentro. Prazer da vida. Nós estamos frios. Então tudo demanda uma coisa, demanda trabalho. Então a gente trabalha feito louco. A gente corre atrás da vida feito louco. E nós queremos que as coisas aconteçam, nós queremos ser fortes, nós queremos que Deus responda. Nós somos acostumados com o mundo hoje muito rápido. Você hoje não tem paciência nem de ver o teu computador dar o boot. Você fica ali olhando para aquele bichinho rodando e você fica impaciente, vai logo, o negócio demora, puxa vida, 1 minuto para fazer um negócio desse. Vocês não pegaram o 64K, que a gente botava o disquete lá e ficava ali quase 5 minutos rodando. Vocês não pegaram aquele modem que fazia para fazer uma ligação e conectar lá do outro lado. Vocês não pegaram isso aqui. Alguns não pegaram mesmo, não sabem nem o que é. A gente quer tudo na hora. Sabe por quê? Porque nós estamos extremamente tomados e influenciados por um sistema mundano. E se nós não nos desligarmos disso, nós não poderemos viver as coisas mais profundas que Deus tem para nós. Sabe, meus queridos irmãos, o que a palavra de Deus nos revela é isto. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: portanto, despojai-vos de toda impureza. Gente, como nós temos impurezas. Como as pessoas estão impuras nos dias de hoje. Você fala uma coisa, a pessoa já pensa o pior. Nós estamos tão cheios de impureza que nós nem sabemos mais o quanto nós estamos impuros. Às vezes, se você receber uma ligação às 1h30 da manhã, o que é que você vai pensar? Tem gente que já vai tomar um calmante antes de atender o telefone. Aí o pastor Luizinho, ele disse que 1h30 da manhã ele recebe um telefone, ele chega lá e ele atende, alô, ele já estava pensando que alguém estava morrendo do outro lado, era a sogra dele. Você está lembrando que hoje é o aniversário da minha filha? Simples telefonema de uma sogra. Mas a gente pensa o pior. A gente está cheio de coisas, nós ficamos vivendo antecipadamente uma situação que ainda nem chegou. E é isso que a palavra de Deus diz: despoje-se disso, de toda impureza e acúmulos de maldade. Por quê? Porque é isso que o mundo tem. É isso que nós estamos coletando aí fora. É isso que nós estamos presenciando todos os dias da nossa vida, quando chegamos do trabalho, saímos do trabalho. Mas a Bíblia diz para nós que somos filhos de Deus, que Ele ama, Ele diz: despoje-se disso, tire isso. Mas não é somente tirar as coisas ruins, você tem que repor essas coisas com coisas boas. Amém? Por isso que eu digo, o que determina uma pessoa ser santa, não é porque ela não fuma, ela não rouba, ela não mata, ela não mente.
isso não atesta uma pessoa santa, porque se fosse isso, nós teríamos muitas pessoas santas sem Jesus, porque tem muitas pessoas que não fazem essas coisas. O que caracteriza uma pessoa santa e íntima de Deus é a presença da oração, é a presença da bondade, é a presença da misericórdia, é o sorrir, é a alegria, é a bondade, a misericórdia, porque são fruto do Espírito Santo. Essa pessoa é santa, ela é ungida de Deus, então essas coisas estão presentes na vida dela todos os dias da vida dela. Então, a palavra do Senhor diz: se dispôs disso, e acolhei a palavra em vós implantada. Sabe a palavra implantada em você? É o Espírito Santo, ele é o Logos espiritual, ele é a palavra de Deus viva e poderosa em seu espírito. Por isso que você tem que entender que quando você se comunica, você não se comunica com a letra, esta letra pode matá-lo, mas se você pela letra chegar ao âmago do relacionamento com ele, você tem a palavra viva dentro de você, e uma vez que ela se conecta com você, ela começa a fluir em você e por você, e ela faz de você uma pessoa vencedora em todas as coisas que você faz. Ela começa a determinar os seus caminhos, ela profetiza o teu caminho. Sabe por quê? Porque o caminho de Deus é mais alto que o teu caminho, e essa palavra tendo liberdade em você, ela estando plena em você, ela começa a planear os teus caminhos, ela começa a revelar as direções que Deus tem para a tua vida. E como é maravilhoso nós andarmos na presença de Deus, enquanto nós estivermos em qualquer lugar. Você tem uma experiência atrás da outra. Foi isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, quem tem o Espírito é como o vento, você não sabe de onde o vento vem e nem para ele onde vai. Assim é todo aquele que está no Espírito Santo. Você está aqui para a glória de Deus, e você vai para ali, você vai para acolá, e o Espírito Santo de Deus te usa. E eu vou dizer uma coisa: não há tempo para pensar em outra coisa ruim, porque tudo que vem na mente é para a glória de Deus. Acolha essa palavra. Ela foi imputada em você, ela está enxertada em você pela glória do Pai. É bom demais, é muito gostoso. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando você levantar de manhã, já fale com Ele e diz: Espírito Santo, me usa e me ajuda a viver para Ti, para a glória do meu Pai. E você vai em oração, falando com Ele. Você não conversa com o Espírito Santo. Vai orando em Espírito. E aí, cada situação que você tem na vida, você vai ver que é uma oportunidade de você manifestar a glória dEle. Eu estava lendo, isso é real, eu vi essa reportagem nos Estados Unidos, num momento de noticiário de time, que eles chamam prime time, que é o tempo, como é que chama? Aquele tempo nobre. E então, a reportagem dizia o seguinte: havia na entrada de uma cidade grande, eu agora me esqueci o nome daquela cidade, tem uma ponte que passa por cima de um rio, o rio é muito largo, e tem 4 pistas que no momento do rush, eles vêm e ficam um carro atrás do outro. Então aquele homem vem dirigindo, certo? Ali. E quando chega próximo à ponte, o Espírito Santo diz assim: pare seu carro agora, imediatamente. Ele freou. Agora, você parar num lugar desse, com 4 pistas de carro querendo atravessar aquela ponte, vocês imaginam o que aconteceu lá atrás? Começou a buzinar, gente xingando, passava e xingava, buzinando. Meus irmãos em Cristo, aquele homem ficou parado ali, porque obedeceu a voz do Senhor. E em poucos minutos depois, parte daquela ponte foi toda abaixo, e todos os carros que estavam ali morreram. Todas as pessoas morreram, porque a altura era grande e o rio era fundo. Então as pessoas que estavam atrás agora correram para ele e disseram: obrigado porque você parou. Mudaram a circunstância, e agora vem a repórter. E a repórter chega lá: por que você parou o seu carro? Por que você segurou? As pessoas estão dizendo que você parou. Ele disse: porque o Espírito Santo de Deus me disse para parar. E porque eu parei, eu me salvei. E todos que estão atrás de mim salvaram-se também.
Porque quando Deus opera em você, muitos são beneficiados. Aleluia. Não é gostoso andar com o Espírito Santo? Não é maravilhoso? Então por que nós andamos ansiosos? Por que nós ficamos preocupados com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer? Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa provisão, Ele é nosso alimento, Ele é tudo em todos. Mas eu posso dizer para vocês que, se nós não estivermos despojando-nos das maldades, e não estivermos, vamos dizer, dependendo totalmente desta palavra que foi enxertada em nosso espírito, nós não veremos a glória de Deus, nós não veremos as coisas mais lindas que Deus tem para nós, meus irmãos em Cristo. A vida precisa ser maravilhosa, ela precisa ter significado, e muitas vezes nós estamos sofrendo, não é porque nós não temos dinheiro, não é porque nós não temos um emprego, nós estamos sofrendo porque temos medo de perder o emprego, nós temos medo de aonde eu vou investir, aonde é o lugar seguro para investir meu dinheiro, e você fica doido. Graças a Deus, porque a gente não tem dinheiro para investir, não fica doido. Deus é bom. A nossa suficiência e dependência vem do Senhor. E veja, essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Então o que a palavra do Senhor nos diz? Versículo 22. Tornem-se, porém, vocês praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Praticantes. Ou seja um executor da palavra. Por quê? Porque quando você persevera na palavra e você insiste em perseverar na palavra, o final dela é vitória pura. É um exercício de fé. Porque a fé demanda que as coisas que estão aqui não sejam vistas, porque aquilo que eu vejo deixa de ser fé, mas aquilo que não vejo é só pela fé de Deus. Então você sabe porque sabe que Deus vai fazer a coisa acontecer. Aleluia, glória a Deus. Eu já tive muitas experiências dessas, irmãos, maravilhosas. Eu me lembro quando eu estava no seminário, eu trabalhava lá em Santo Antônio de Posse, eu não tinha dinheiro. Era muito apertado a vida, apertado mesmo. E houve uma época no nosso país, quem lembra-se, quem lembra aqui do overnight? Ah, meu Deus do céu, quem não lembra? As pessoas ganhavam dinheiro, elas chegavam às 6 horas da tarde, iam dormir, de manhã eram 2 vezes mais ricas do que foram dormir na noite anterior, e aqueles que não tinham nada eram 2 vezes mais pobres, porque não sabia se a banana ia custar o mesmo preço. Então os bancos faziam o quê? O que os negócios faziam? Você dava um cheque, eles iam e depositavam no overnight. Então você tinha que ter fundos. E eu me lembro que uma ocasião eu abri a minha geladeira lá, só tinha uma garrafa d'água, não tinha mais nada. Eu olhei para minha mulher, eu falei assim, minha filha, ela disse, eu preciso fazer compra. Eu disse, vai fazer compra com o quê? Nós não temos. Ela disse, mas nós precisamos comida, nós precisamos alimentar os nossos filhos. Eu disse, eu sei. Então vai para o supermercado e compra. Ela disse, mas nós não temos dinheiro, mas temos cheques. Eu disse, mas não tem fundo. Eu disse, bom, nós temos o cheque, vamos crer que Deus vai nos dar os fundos. Ela foi para o supermercado, fez toda a compra. Eu estava para receber um dinheiro de um serviço que eu fiz, eu disse, eu vou lá e deposito. Só que no dia em que eu era para fazer isso, eu estava fazendo uma visita, era uma visita muito importante, eu precisava depositar aquele cheque, e eu disse para Deus, Deus, eu não tenho condições agora, e eu não vou deixar essas pessoas aqui, nessa situação, para ir depositar um cheque. Então eu peço uma coisa, segura isso em nome de Jesus, e só amanhã eu vou lá depositar. E eu espero em Deus, no Senhor, que o Senhor faça isso, e eu vou cuidar dessas pessoas aqui. E sabe o que aconteceu? Meu cheque não foi descontado. Simples.
E no outro dia eu fui lá, depositei, graças a Deus, tudo deu certinho. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nunca volta vazia. O problema é que nós estamos vazios da palavra. Nós estamos tão acostumados com o dia a dia, que nossas mentes imediatamente já pensam nas coisas como devem acontecer. E se não acontecer dessa forma, não terá aqui as coisas. E assim como você pensa no seu coração, será. Por isso que essa palavra enxertada, ela é segurança para você. Ela diz: o teu Pai Celestial suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! E quanto mais você exercita isso, mais você vai ver a glória de Deus. Quanto mais você depende dEle, mais você vai ver que a tua dependência dEle é maravilhosa. Ele não nos deixa órfãos, Ele não vai nos deixar fazer qualquer coisa. Eu me lembro, uma certa ocasião, eu estava com minha esposa, voltando de uma viagem, e eu tinha levado naquela ocasião um grupo para os Estados Unidos. Eu estava com todos os passaportes do grupo, com o dinheiro para as passagens daquele grupo, ali dentro da minha mala. E eu fui numa determinada loja lá, porque eu tinha que pegar uma encomenda, e quando eu saí de lá, eu deixei a mala no chão, com tudo ali. E quando eu já estava perto do aeroporto, eu disse: minha filha, dá uma abridinha na mala aí, vê se os passaportes, para a gente chegar, já ir direto lá. Ela disse: eu não estou com sua mala. Eu disse: como? Eu pedi para você pegar. Ela disse: não, você não pediu para eu pegar. Eu disse: meu Deus do céu, então ficou lá. Eu voltei correndo, irmãos, eu queria passar por sinal vermelho, eu queria, chegar. Ela disse: em vez de você correr assim, por que nós não oramos? Eu disse: então ora. Ela orou, ela estava com mais fé do que eu. Ela orou: a Deus, não deixe perder essa mala, segura essa mala para a gente. E eu me lembro que, depois que ela terminou a oração, eu fui correndo do mesmo jeito. Ela me repreendeu, ela disse: qual é a pressa? Eu só tenho que chegar lá o mais rápido possível. Vai fazer diferença para Deus? Aí eu disse: não faz mesmo, né, filha? Aí tirei o pé do acelerador, cheguei lá. Quando eu cheguei ali, eu fui até o moço, eu disse: você por acaso viu uma pasta assim? Ele disse: está aqui. Uma senhora entrou depois de vocês e me deu a mala. Eu tentei abrir tua mala para ver um endereço ou algum telefone que eu pudesse ligar para você e avisar que você tinha deixado aqui, mas sua mala está travada, eu não consegui abrir. Eu disse: muito obrigado. Cheguei no carro, abri, não estava travada, mas Deus não deixou abrir aquela mala. Por que nós não vivemos uma vida de descanso? Porque não praticamos a palavra. Essa é a diferença. Aquele que pratica a palavra é vencedor. Aquele que pratica a palavra, diz o versículo 25, e eu termino com ele: mas aquele que considera, escute, não é simplesmente, preste atenção nisso, aquele que considera atentamente, não é leitura diária, pegar uma promessinha no meio de uma caixa de promessa lá. Um dia o rapaz estava lá, triste, apavorado, com medo. Ele vai na caixa de promessa dele, tira a promessa, e ele olha e diz: e Judas se enforcou. Ele disse: ai Jesus, isso aqui não, vou tirar outra. Tirou, e estava lá o verso: vai tu e faz o mesmo. Ele disse: meu Deus do céu, a letra mata, o espírito da vida. O que a Bíblia está dizendo aqui é que você deve considerar. Essa palavra considerar, querido, é uma palavra muito importante. Considerar é a palavra que diz assim: incline-se para a palavra, não para você dizer para os outros que você lê a Bíblia, que você já leu a Bíblia 320 vezes por ano. Não, senhores, é para você inclinar-se sobre a palavra, para você ver a glória de Deus nela, para que você possa dizer: Pai, o que é que agrada a Ti, para que eu viva para Ti, para que eu Te ame hoje, para que eu faça prevalecer os Teus caminhos em minha vida. E isso significa considerar atentamente, para poder não
não fazer qualquer coisa que venha manchar a santidade dele, qualquer coisa que venha interferir na expressão dele através da minha vida. Isto é considerar atentamente, não é simplesmente você ler um texto, fechar a Bíblia e ir para o trabalho e nem sequer pensar mais no texto que você leu. Isso não está sendo bom para você, não será bom para ninguém. A Bíblia diz: considere atentamente para você dar ouvidos, para você viver, para você fazer disso o teu método de vida, para que você se habitue na forma como Deus diz que é para ser, e assim você será bem-aventurado em tudo o que você realizar. Tudo, todas as coisas. Porque o mundo não olha para você como gente mais, ele olha para você como um número. Você é um CPF, só isso. Eu me recordo que uma vez eu fui consertar o meu carro, e eu dei um cheque, e eu estava sempre nos limites, né? Porque era assim que era, e então, por causa de um dia de atraso, eles voltaram meu cheque e não me falaram. Meu cheque foi para o Serasa, eu nem sabia. E aí, quando eu fui fazer uma compra, eu estava negativado. Aí eu fui para o banco, não vou dizer o banco, que é para vocês não tirar a conta de lá. E quando eu cheguei naquele banco, eu disse: olha, eu estou com um problema assim, eu gostaria que o senhor me ajudasse, falando para o gerente. Esse homem estava com um calhamaço, era daquelas folhas impressas ainda, daquelas dot matrix, que você tem aqui, aquele calhamaço, os relatórios dele. Ele disse: seu CPF. Botei, ele olhou minha conta e falou assim: você está vendo aquele caixa ali? Eu disse: sim. Ele disse: vai lá e fecha a tua conta não interessa para o banco. Tá bem. Eu olhei para aquele homem e falei o seguinte: moço, você está me tratando porque você me viu nos teus números aí, e eu sei que aí tem muito CPF que interessa muito para você. São homens, pessoas que têm dinheiro, mas possivelmente são esses que você leva para almoçar, mas talvez sejam eles que vão estuprar sua esposa, são eles que vão te roubar lá na frente, são eles que vão te causar mal lá na frente. E eu quero dizer para o senhor que se alguns desses um dia fizer isso para você, você pode me chamar, que eu venho orar por você e venho orar pela sua família, porque é isso que eu faço. Eu oro pelas vidas e eu cuido das vidas que Deus me deu para cuidar. Agora eu quero que você olhe a conta do nosso colégio e você olhe a conta da nossa igreja, porque ambas serão fechadas daqui. E aquele homem olhou ali, e depois, quando eu voltei, ele disse: o senhor quer um cheque? Eu vou te dar o teu cheque aqui. O senhor quer um cartão de crédito? Eu disse: eu não quero nada do senhor. Eu só quero o privilégio de orar pela sua vida. Eu não preciso do seu banco. Eu tenho algo melhor na minha vida. É assim que eles nos olham. Você é apenas um número. Mas eu lhe digo para você, para Deus, você é a menina dos olhos dele. Para Deus, você é a pessoa mais importante para ele. Ele disse que tem prazer em cuidar de você, ele tem cuidado de te sustentar e te guardar em qualquer tempo da vossa vida. A única coisa que você tem que fazer é decidir se hoje você será um ouvinte da palavra ou você vai se tornar um praticante da palavra. Você vai deixar que essa palavra seja enxertada em você? Você vai deixar que os princípios desta palavra tomem a sua mente e coração e você viva para a demonstração do poder dela? Você vai se encontrar com algo muito maravilhoso, que talvez seja a mudança que você precisa para a tua vida. Eu não estou falando de você enriquecer, ficar rico.
Eu estou falando de você se sentir útil e realizado. Eu estou falando de você ser útil para alguém. Eu estou falando de você ter todas as coisas que você necessita para uma vida feliz e tranquila. Eu estou falando da provisão do alto, que Deus dá àqueles que decidem-se andar na palavra dEle e praticá-la como sua regra de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1, 26 e 27 diz isso: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado deste mundo, e assim prospere a nossa vida. Ele diz: eu cuido de vocês. Que Deus nos abençoe e que nós possamos encontrar nisso